Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Cristiane Aragão, sou professora da disciplina Avaliação da Aprendizagem. Vou tentar explicar aqui para vocês a unidade 1 e 3 do nosso material que vocês vão encontrar no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. E dessa vez a gente vai ter essa explicação, né, onde eu converso com vocês, eu explico o conteúdo e faço um comparativo, né, com tudo que eu falei com o conteúdo que está na nossa apostila, né, no nosso e-book, né. Eu sou professora do curso presencial, né, 100% presencial, do curso de pedagogia e também do curso na modalidade AD. Vocês sabem que vocês devem fazer todo o cronograma de estudo de vocês precisam fazer o horário, diferentemente da modalidade 100% presencial. E dessa vez, normalmente a gente faz a aula com slide, normalmente, né, o professor não aparece, mas dessa vez eu quis compartilhar com vocês algumas experiências que eu já tive, né, umas experiências ao longo dessa minha profissão, que eu ainda acredito que eu tenho ainda muito que aprender, né, porque a educação é um processo, é algo que nós aprendemos muito com o dia a dia, com a vivência, mesclando teoria com a prática. E pensando nisso, né, eu vou começar falando com vocês, né, a respeito de avaliação. A avaliação, ela é um processo, assim como a grande maioria das ações que acontece dentro da sala de aula, dentro do fazer pedagógico, né, dentro dessa experiência que o professor tem, que o professor vivencia. E eu já tive N situações em relação à avaliação. Avaliação, né, em que ela aconteceu numa data prevista e o aluno, eu sabia que ele era muito bom, eu sabia que ele tinha um grande potencial, mas devido a um estado emocional, o psicológico dele não permitiu que ele se saísse bem durante a prova dele. Então, diante do que eu acabei de falar para vocês, é necessário que nós sejamos bastante reflexivos e que nós possamos entender que não é somente aquele momento que vai dizer se o meu aluno aprendeu ou não aprendeu, se ele está apto ou ele é inapto para poder prosseguir os seus estudos. Então, nós vamos fazer aqui, vamos dar início na unidade 1, conceituando, né, a palavra avaliação, a ação de avaliar, né, o que seria uma avaliação diagnóstica, uma formativa, né, conceitos de aprendizagem, esses instrumentos e técnicas para poder avaliar a aprendizagem de um aluno e essa relação. É possível estabelecer uma conexão entre avaliar e aprender, né? Isso é o conteúdo correspondente à unidade 1, tá certo? Saibam, né, que eu, enquanto professora, estou interagindo com vocês nessa aula, né, nessa aula gravada, nessa aula virtual, e vocês podem entrar em contato via ambiente virtual de aprendizagem pelo AVA com a tutora, né, que é a professora Ellen, tá certo? E aí a gente vai aqui na unidade 1. Depois a gente faz também uma breve explicação da unidade 3, tá certo? Você pode acompanhar na sua apostila, no seu material, no seu e-book, onde temos aqui na página 7 é dada as boas-vindas e na página seguinte vai no tópico 1 conceituando a avaliação e seus principais tipos. A avaliação da aprendizagem sempre foi um alvo de inúmeras discussões dentro do contexto
educacional. O fato é que essa avaliação, esse processo, ele está atrelado a características históricas, né? Onde, por exemplo, servia mesmo para aprovar ou não aprovar o aluno, né? Dizer se ele tem, ao mesmo tempo, ele é inteligente ou ele não é inteligente. E nós sabemos que existem fatores externos e internos que podem comprometer toda essa execução da avaliação, né? Então, o professor, ele enraizou a necessidade do aluno, né, ter sempre uma classificação numérica. Ele sempre, né, nessa avaliação, se ele foi bem, ele tirou aquela nota que diz que ele foi excelente. Se ele foi razoável, né, aquela boa, né, aquela nota 7, 8, né, e tem a regular, que é a 6, e aquela péssima, que é para baixo, né. A gente sabe que sempre receber uma avaliação, receber uma nota, sempre foi um motivo de muita pressão, né? Pressão para poder se sair bem, pressão para poder tirar nota boa, e aí vai, né? Esses critérios de avaliação, né, seja presencial, também na modalidade à distância, no momento em que estamos vivendo, nesse momento de pandemia, as avaliações, elas estão acontecendo normalmente à distância. E sempre que existe mudança de comportamento, né, gera uma certa incredulidade, né? Ah, mas será que vai dar certo? Será que o professor vai estar avaliando? Será que realmente o aluno vai fazer? Né? Então a gente tem muito ainda que se acostumar, né? A se acostumar com o que nós estamos vivenciando nesse momento de pandemia e o que ela é capaz de fazer. Ah, professora, mas eu ainda não me acostumei, eu prefiro aquele método tradicional, porque eu vejo, gente, que nós ainda temos muito receio, né, com o novo. O novo ainda, no nosso ponto de vista, né, no ponto de vista da grande maioria das pessoas, ele meio que precisa de um tempo, eu preciso processar para eu poder entender, para eu poder me acostumar, né? Então, não importa, né, qual venha a ser o método, o que importa é eu dar o meu melhor, eu me dedicar, estabelecer estratégias, né, eu saber conduzir os meus estudos, principalmente quando nós estamos falando de adultos, né? Isso é falando de nós, né? Bom, independentemente de qual seja esse critério, é fundamental, né, que as normas educacionais, elas sempre se identifiquem com as várias polêmicas sobre o desenvolvimento cognitivo do aluno. Eu não sou boa professora para fazer prova no papel, né? Onde eu tenho que responder e muito mais ainda debaixo daquela pressão de tempo. Mas se fizer oralmente eu consigo, mas infelizmente o nosso sistema, ele só encara, isso é uma crítica que eu faço, ele só encara, né, a capacidade do aluno quando esse aluno ele está apto a fazer essa prova e que depois ela corrigida existe uma nota em cima dessa avaliação, né? Infelizmente o sistema ele é muito a favor ele defende essa avaliação, mas graças a Deus, né, nós temos condições, né, existem professores, existem instituições que permitem, né, que você possa ser avaliado oralmente, né, a avaliação durante, né, aquele curso, durante a série, e isso daí vai muito da questão desse professor reflexivo, tá certo? É necessário que esse educador ele entenda esse processo para que não haja arbitrariedade. Tudo isso vocês vão encontrar na página 8 do e-book, né? Nós temos aqui o Lucchesi, que ele é um especialista na área, no tema, né? Ele fala, né, isso no terceiro parágrafo da página seguinte,
né, aponta que a avaliação pode ser caracterizada como uma ferramenta de ajuizamento de qualidade do objeto avaliado, ou seja, né, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo para aceitá-lo ou transformá-lo. Né, você pode perfeitamente encarar a avaliação como algo que possa ser mudado também na sua estratégia pedagógica. As ferramentas que você utiliza, né, pode ser muito bem bem recebida, né, por um grupo de alunos, mas já tem um outro grupo de alunos que não é porque ele tem alguma deficiência, mas é porque para ele aquela estratégia ela não é satisfatória. Então o professor ele precisa conhecer a sua sala de aula, ele precisa conhecer os seus alunos, ele deve fazer o seu planejamento para que tudo isso possa refletir num bom resultado avaliativo, tá certo? E aí, continuando, nós temos aqui, ó, na página 10 do nosso e-book, onde diz assim, na página 10, com isso você pode observar que a avaliação da aprendizagem deve ter sintonia com o quê? Com os objetivos e planejamentos pedagógicos propostos pelo professor. Então, o professor ele deve conhecer todo o processo de planejamento, ele deve conhecer como é que eu faço esse planejamento acontecer de forma satisfatória. Isso se dá a partir do momento que eu conheço a realidade dos meus alunos, eu entendo que dentro desse público com que eu trabalho, eu tenho, né, crianças que têm a sua história, têm os seus valores, têm as suas crenças, então tudo isso é necessário saber para que eu possa ter uma avaliação da aprendizagem que possa acontecer de forma satisfatória, né? E aí nós temos aqui, continuando, né? Tem uma citação na página 10 em que diz assim: a avaliação da aprendizagem do professor não deve permitir que os resultados das provas periódicas, né, elas geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizadas, né, em detrimento de observações diárias. Então isso quer dizer que não é somente aquela provinha que vai dizer se o meu aluno ele é capaz ou não. Eu também devo pesar dentro da minha avaliação a minha rotina com o meu aluno, aquele momento que eu tive com ele, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração. É preciso deixar claro que a prova é somente uma formalidade do sistema escolar. Como em geral a avaliação formal ela é datada e obrigatória, isso não quer dizer que ela não deva acontecer, pelo contrário, ela deve sim acontecer, mas ela não deve ser somente esse instrumento de avaliação. Deve-se ter inúmeros cuidados, né, em sua elaboração e aplicação. Infelizmente, eu já tive a oportunidade de escutar professor dizendo que iria fazer uma prova que nem ele mesmo ia saber responder. Então, qual é a opinião que nós podemos ter em relação a esse profissional que diz, que faz esse comentário e que diz que nem ele mesmo vai saber responder essa questão, né? Então ele quer mostrar o quê? Que ele é um professor reflexivo, que ele é um professor que conhece de fato a realidade de seus alunos, ou ele é um professor carrasco, né? Aí fica a reflexão, tá certo? Você saberá que a avaliação da aprendizagem, ela é o que? Um processo contínuo, isso continuando na página 10, né, no último parágrafo. Ela até porque ela ocorre onde o aluno ele vai demonstrar mais atenção ou não, mais conhecimento ou não, aquela pressão, né, vai afetar, né, a gente sabe disso, né, a gente sabe que existe toda a questão psicológica, né, que vai comprometer, né, que vai deixar a pessoa nervosa, né. Fatores externos podem influenciar, como eu falei para vocês agora. Fatores externos podem influenciar, né, uma sede, uma fome, a vontade de ir ao banheiro. Imagina uma criança que tem vontade de ir ao banheiro,
né? Ela ainda está passando por aquele processo de maturação, né? E aí ela não consegue se concentrar, ela já não tem essa habilidade de manter a concentração por muito tempo, né? E ela tem vontade de ir ao banheiro, ela tem vontade de beber água. E aí, imagina como é que não vai ser, né? Vai ser um terror, né? E aí, a gente dando continuidade, temos na página 11 um gráfico que eu gostaria que você consultasse aí, esse gráfico, onde tem assim os 3 tipos de avaliação, né? Temos a avaliação diagnóstica, né? Normalmente isso é questão de prova, onde a ficha de observação ou qualquer outro instrumento é elaborado pelo professor, né? Então, é a própria prova em si, né? Que a gente chama avaliação diagnóstica. Ela é a ficha de observação ou qualquer outro instrumento, né? Ela faz aquele acompanhamento do aluno. Temos a avaliação formativa, seriam as observações que o professor faz durante as aulas, os exercícios, né, que ele acompanha, né, questionários, as pesquisas, esses trabalhos que normalmente o professor faz, dá um prazo para ele entregar. E temos a avaliação somativa, né? E isso se dá normalmente com aquela prova padrão, né? Provas objetivas e dissertativas. Ela é bem mais formal, é como se ela fosse mais complexa, né? Seria aquela documental, né? E a primeira, ela tem aquela ficha de observação, né? Aquele acompanhamento, né? Do gráfico, que é a avaliação diagnóstica, e temos a formativa, que são as atividades que o professor acompanha, e temos a somativa, que é aquela que se dá normalmente dentro daquela prova padrão, né? Aquela que você marca a data e o aluno pega, né? Tem aquele horário para poder responder. Então, essa diagnóstica, o professor na página 12 vocês vão encontrar a definição, né? Aqui a explicação, ela define, né, o que normalmente acontece com essa avaliação diagnóstica, é onde tem a verificação dos conhecimentos prévios dos alunos, né, sobre um assunto de aula dada, né, e também facilita muito a questão de você saber quais são as dificuldades que eles estão apresentando, né? Em consonância, destaque-se a avaliação diagnóstica, que a avaliação diagnóstica ela permite ao professor desenhar um perfil da sua turma. Nunca você vai encontrar uma turma com o mesmo perfil, com a mesma característica. Você vai sempre encontrar, né, no segundo ano da manhã, um perfil de aluno, e o segundo ano da tarde, outro perfil. Logo porque o horário da manhã favorece, a quantidade de aluno favorece, né? Se tem um mais danado na sala, também favorece ou desfavorece. Se tiver mais que um, também vai comprometer. Então, é necessário que o professor faça, né, tenha esse olhar, né, faça essa observação, né, e ele possa saber qual vai ser a necessidade que ele vai precisar para poder desempenhar, né, desenrolar o seu conteúdo, ministrar a sua aula, né? Depois que traça esse perfil, né, tem aquela ideia com aquele olhar que só o professor tem, né, ele deve saber como que ele vai fazer esse planejamento, né, e quais vão ser os objetivos que ele vai vir a utilizar, né? É importante que ele priorize durante a construção do planejamento, né, pedagógico, aspectos dinâmicos e contínuos para a formação do seu aluno, porque o nosso maior objetivo quem é? O aluno, tá certo? Outro ponto, né, que merece destaque é que a avaliação diagnóstica não deve ser realizada apenas no início de cada semestre, mas ela deva ser um processo contínuo. Toda avaliação ela deve ser
contínua e ela deve se somar, né? Ela deve ser somada uma à outra, tá certo? Também é interessante nós destacarmos que o professor ele trace, né, qual vai ser, né, qual vai ser a mudança de metodologia que venha a ser necessário, né, porque existe essa possibilidade, né? Como o resultado maior é o meu aluno aprender, com alguma intercorrência no meio do caminho, em cima do meu planejamento, eu possa fazer intervenções, eu possa fazer modificações. Entre um aluno novato, por exemplo, né? Um aluno foi diagnosticado, a gente sabia que tinha um aluno que vinha tendo problemas, né? Apresentando problemas, um rendimento baixo, e aquilo ali levantou, né, algumas suspeitas. O professor e a equipe multidisciplinar foi acionada e aí, junto com a família, foi diagnosticado um transtorno de aprendizagem, atualmente um bem comum, né? TDAH, dislexia, né? Normalmente os professores dos anos iniciais são os primeiros a diagnosticar, né, por conta do processo de alfabetização. E aí, o que é que vai ser feito? Estratégias devem ser mudadas, devem ser pensadas junto com a equipe multidisciplinar, né? Você com a família. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Lembrando que o nosso maior objetivo é o nosso aluno e fazer com que ele aprenda, tá certo? E aí, a avaliação na página 13, no primeiro parágrafo, tem avaliação diagnóstica é coletiva, portanto, o aluno que apresentar dificuldades na aprendizagem precisa de uma intervenção diferenciada. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? A intervenção diferenciada, ela pode ser com esses personagens, com esses atores que eu citei. Família, equipe multidisciplinar, mas quem é a equipe multidisciplinar? Coordenação, supervisão, psicopedagogo, né? Temos também a psicóloga, chama esse povo e diz, olha, a gente tá com esse problema e essa criança tem esse comportamento, tem esse perfil, vamos solucionar? Chama a família e vai atrás das intervenções corretas, não é? Aí, mais uma vez, né, a gente tem um Lucchesi, onde ele complementa que para que a avaliação diagnóstica seja possível, é preciso compreendê-la e realizá-la, né, de forma em que seja comprometida com o quê? Com essa concepção pedagógica, aquilo que eu já venho falando para vocês, né? Aí temos que a avaliação diagnóstica não propõe uma reprovação ou aprovação do aluno, né? Mas sim, né, um rigor da pesquisa para promover o processo de construção do conhecimento, né? Conhecimento não só do professor, porque o professor também aprende diante das situações, diante das condições, né, das circunstâncias, mas também o nosso aluno, tá certo? Temos a avaliação formativa. Mas, professora, você já tinha comentado, dá para poder nos ajudar o que seria essa avaliação formativa? Ela visa destacar o processo de aprendizagem de cada aluno, só que de forma particular, individualizada, né? E periódica. Então, sempre, durante aquele ano, durante aquele semestre, onde o objetivo, gente, é identificar as dificuldades dos nossos alunos, né? Saber o que é, qual é o ponto que ele se destaca mais e explorar mais essa forma, né, de ele mostrar cada vez mais o seu potencial, ou ver qual é a necessidade, né, qual é a carência dele, né, qual é esse déficit que ele tem. Orientar esse aluno, né, adquirindo em consonância o conhecimento a ser aprendido. E mais uma vez, eu sempre digo, professor, não carregue essa situação sozinha, né? Não carregue sozinho todas essas dificuldades que possam vir a aparecer dentro de sala de aula. Não é reconhecer, atestar para um ou outro que você não tem capacidade. Não é isso. Porque alguns pensam, quando eu chego e digo que eu não estou conseguindo, é possível que a coordenação, a supervisão, a direção da escola ache que eu não esteja conseguindo. Mas lembre-se, você não é um super-homem, né? Você não é a super mulher. Você tem que saber que vai chegar um momento que, quando essa equipe ela se junta para poder
encontrar uma solução para ajudar esse aluno, tudo é válido, tá certo? Aí temos, né, a questão do que o objetivo dessa avaliação formativa seja uma articulação contextualizada do ensino e da aprendizagem. Isso vocês vão encontrar na página 14, né, para o processo de avaliação do aluno. Dessa forma, o aluno vai promover, gente, a formação cognitiva, o professor vai promover, né, o desenvolvimento cognitivo desse aluno, vai procurar sanar esses déficits, né, que podem ser transitórios ou permanentes, né, que aí vem as dificuldades, que é transitório, e permanente, que são os transtornos. E daí é importante salientar que quando se trata de transtorno, aí é que o apoio, né, de outros especialistas, eles possam vir e somar com a ação do professor dentro de sala de aula, tá certo? As atividades, elas são de suma importância que sejam feitas, porque é quando você tem um resultado, não de caráter, né, de exigir que ele dê aquela resposta, mas como ele se sai, né, no desenvolver dessas atividades. E vamos falar agora, da tão cobrada prova, né? Que no caso é aquela que é a somativa, né? Para Gomes, né, a avaliação somativa, ela permite verificar o nível de aprendizado dos alunos, né? Que aquele aluno alcançou por meio da atribuição de notas. Então, a atribuição de notas favorece a comparação dos resultados obtidos entre alunos, né? Ele vai permitir fazer uma classificação dos alunos por notas no final, né, de cada unidade temática, de cada trimestre, semestre, né? A gente sabe que isso acontece sempre para poder testar o nível de conhecimento do aluno. Continuando na página 14, a avaliação somativa, ela tem uma função classificatória, né? Isto é, classifica os alunos no fim do semestre, ano ou unidade segundo níveis de aproveitamento, né? Isso você vai ver na frase do Pilete, né? É comum verificar que a avaliação somativa, ela prima destacar e identificar o aluno que teve a melhor nota, né? E aí é motivo de comemoração, nada contra, né? Mas vai ter sempre comparação. O aluno, né, ele recebe a prova, o professor diz, fulano, você se saiu bem. Aí vem o segundo, né? Aí não faz nenhum comentário. Então a turma sabe que o fulano se saiu bem, mas o cicrano não se saiu. E aí vem comentário. Eu acho altamente desnecessário esse tipo de situação. Eu não faço e jamais farei, né? Aí temos, aqui na página 15, a gente observa que normalmente se usa o método tradicional, onde o professor ele vai classificar esse aluno, né, diante daquilo que ele fez de 0 a 10, destacando, né, uma ferramenta normalmente exigido pelo Conselho de Educação. Ela é individual e ela vai medir o potencial desse aluno sobre o conteúdo que foi visto, né? E aí vamos fazer uma reflexão, né? Normalmente tem a questão pressão, a pessoa não conseguiu, teve dor de cabeça e vai comprometer. E ela sai chorando e diz, eu sabia de tudo, mas alguma coisa aconteceu que eu não me saí bem. E a gente sabe que isso é muito comum acontecer. Inclusive a gente pode até ressaltar que possa ter acontecido até com você. Comigo aconteceu várias vezes, né? E isso não media o meu conhecimento. Agora, venhamos e convenhamos, nós encontramos alunos que usam isso, né? Usam essas desculpas para poder saírem bem. Sabemos que tem situações e situações. Um professor que conhece verdadeiramente o seu aluno, ele sabe quando o aluno está usando essa desculpa para poder burlar a avaliação
ou aquele que realmente, por motivos externos, teve a sua avaliação comprometida, né? Então, fica a dica, tá certo? Também, né, isso acontece na grande maioria das modalidades de ensino, né, porque é uma forma de saber se o aluno estudou ou não, né, a gente sabe que isso vai em toda a forma de que você faça, seja ele cursos, né, que se some, que venha somar no seu desempenho acadêmico. A gente sabe que essa avaliação, ela acontece continuamente, ela é sempre frequente, né? A gente sabe que nós temos sempre uma avaliação, e que algumas instituições de ensino, elas fazem essa avaliação dentro da educação infantil, mas não se deve medir, não se deve dizer se essa criança ela está apta ou não para seguir os seus estudos, né, e ir adiante, se ela não se saiu bem na prova, mas a proposta da educação infantil não é essa. Não se avalia uma criança através de prova, né, de avaliação somativa, né, logo porque ela não tem maturidade, né, tem vários pontos que vocês devem ter visto na disciplina de Fundamentos da Educação Infantil, né? Então, se faz avaliação para tudo, né, praticamente em todos os momentos da vida da gente, né? Ela é uma ação integrante, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Mas aí você pergunta, professora, mas como é que vai saber se essa criança ela está aprendendo ou não? Você vai medir os conhecimentos dela pela rotina, aquela avaliação em que você vai observar a interação dela com as outras crianças, mas fazer prova em que ela vai ter uma nota não é proposta da educação infantil, tá certo? Então, segundo o Perrinot, a avaliação da aprendizagem no novo paradigma é um processo mediador na construção do currículo e se encontra intimamente relacionado à gestão de aprendizagem dos alunos, né? É importante testar na página, né? Aqui nessa página 16. Testar, verificar situações previamente arranjadas e estabelecidas, onde as quais são chamadas os testes, onde eles não serão os únicos instrumentos a medir se ele soube ou não soube daquela unidade, né? Medir vai significar determinação, né? Determinar a extensão, as dimensões e a quantidade e o grau da capacidade de algo, né? A atribuição de valores a essas regras pré-estabelecidas, por exemplo, em notas finais ou medidas de uma sala de aula. Avaliar é um conceito ainda mais amplo que o de testes e também o de medidas, ou seja, trabalhar essas ferramentas quantitativas de um estudo agregado aos dados qualitativos. E o que é que isso quer dizer? Que é fundamental conhecer esses conceitos que são trabalhados na educação, pois facilita, né, a compreensão do dinamismo que perdura o crescimento do processo de ensino e aprendizagem dentro do contexto avaliativo que o professor trabalha em salas de aula. Você acompanhando aí a leitura do seu material, né, tem um questionáriozinho no item 4 da página 16. Você vai conceituar avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa, tá certo? Nós temos também aqui na página seguinte, onde vai definir a palavra educação. A gente falou tanto em educação, né? Eu comentei aqui várias vezes para vocês e sempre digo que ela é um processo. Ela é um processo em que o ser humano ele vai se desenvolvendo a partir do momento que ele interage com o meio, né? Existe a modalidade de educação formal, que normalmente ela acontece nos ambientes institucionalizados de ensino. Temos a educação informal, em que eu aprendo com
aquela pessoa que faz parte do meu convívio, em que ela é mais experiente, ela tem um pouco mais de vivência e aquilo que ela mostrou para mim eu pude aprender. E temos a modalidade de educação não formal, que normalmente se dá quando eu faço um curso extra que resolva vir somar a minha educação formal, né? Então, ela é um processo, e tentar encontrar uma definição para essa ação é você resumir muito a proposta que ela tem perante a sociedade. Então ela é dinâmica, ela é contínua, e temos, né, esse protagonista durante esse processo, que é aluno, que se relaciona com a escola, o meio, né, que vai também favorecer o desenvolvimento do educando, e que nós, enquanto agentes de mudança, nós vamos agregar mais conhecimento aos nossos alunos, tá certo? E temos também na página seguinte mais algumas atividades que são interessantes, né? Que são interessantes e que você deve buscar respondê-las, tá certo? Bom, nós temos também, dando continuidade, né, no tópico 2, conceitos básicos dessa bendita avaliação da aprendizagem, né? Na realidade de aprendizagem, né? É importante compreender o que é conhecimento. Portanto, conhecimento é a detenção de informações sobre um tema. Eu vou me apropriar dele, né? É quando o sujeito tem a prioridade de falar ou de explicar algo. Ele vai falar aquilo que ele entendeu, aquilo que ele aprendeu. Celso Antunes, ele aponta que o professor moderno não é mais proprietário exclusivo do conhecimento, onde era a ideia que se sustentava, que foi sustentada durante muitos anos, né, em que o professor era o detentor do conhecimento, o aluno entrava, sentava, ficava calado, se ele tinha dúvida ou não, isso era problema dele. É ele que fosse para casa estudar, porque ele, enquanto aluno, essa era a função do aluno. E o professor, ele só transmitia esse conhecimento. Mas aí não existia a interação, né, do professor com o aluno, né? Então, o professor, ele deve ser sincero, né? Essa explicação, ela deve ser, né, fácil, ele deve estimular o aluno a ser questionador, ter que ter uma conexão prática, porque muitas vezes vai fazer a explicação de um determinado conteúdo que não tem nada a ver, fica muito difícil, não tem como abstrair aquele conteúdo, porque está se explicando, está tão vago que o aluno nem foi atrás de saber, porque aquilo ali não faz parte do meu cotidiano, não faz parte do meu dia a dia, né? Ele precisa ser pesquisador, ele precisa ter estratégia, método para poder ensinar e desenvolver essa aprendizagem do aluno, né? Porque segundo muitos teóricos, né, os teóricos que nós estudamos, como Piaget, Vygotsky, Vallon, esses que eu citei para vocês e muitos outros, que agora não me veio à cabeça, eles afirmam, né, que todos nós temos inteligência. É só que qual é a definição que você tem de inteligência, né? De você se desenvolver, de você como que você vai provar isso, né? Lembrando que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, vai depender muito da estratégia de cada um, do professor para com seus alunos, e isso daí é necessário que eu esteja preparada para poder enfrentar, né? E vocês sabem que a aprendizagem é a concretização do conhecimento, ou seja, a informação ela é processada, ela é lapidada e se transforma em conhecimento, que por sua vez resulta em aprendizagem. Se você for ver, isso daqui tenta bem, em outras palavras, né, resumir o desenvolvimento da aprendizagem, né, segundo Piaget. Piaget, ele diz que a gente está naquele estado, né, de acomodação, né, você tá ali paradinho, né, e aí alguém vai fazer a mediação desse conhecimento, eu saio desse estado, né,
esse estado em que eu me encontro, e vai haver um rebuliço, esse conhecimento ele vai se acomodar e eu aprendo. Então, eu já vou estar apta para poder receber mais conhecimento, né? Então, ele tenta explicar aqui mais ou menos a proposta do que Piaget ele entende por desenvolvimento, né, cognitivo do ser humano. Então, o que vem falando aqui na página 19, a aprendizagem é um processo de aquisição e assimilação, mais ou menos consciente de novos padrões e novas formas de perceber, ser, pensar e agir. Tá certo? Aí temos, né, essa construção do conhecimento como tudo que eu falei aqui para vocês é um processo contínuo, né, e que se dá quando existe essa interação do meio, do mediador com o mediado, né, e que juntos vão se formando, né, eu costumo dizer que é uma equipe, tá certo? Devemos aprender a conhecer, são os pilares da educação, que vocês já devem ter visto em pesquisa e prática pedagógica, atuação do pedagogo, em que fala sobre aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver com os outros, tá certo? E aprender a ser. Aí eu pergunto, vocês já viram, vocês lembram o que é que significa cada um desses 4 pontos que eu falei para vocês, que são os pontos referentes, né, aos pilares da educação, né, que aconteceu numa conferência internacional com um francês, né, que houve toda uma mudança, né, na década de 90, para poder ter toda uma nova, dar uma repaginada, né, à nossa educação, ter um olhar diferenciado, né, para com o nosso aluno, e o professor também fazer algumas modificações. Então é muito interessante que vocês saibam o que é o aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver com os outros, porque são 4, né? E temos também o aprender a conhecer. Esse professor autoritário, impositor, ele acha que ele ainda tem o que aprender, né? Ele tem que aprender a fazer. Não, eu já sei de tudo. Vai concordar com o que está sendo proposto aqui, né, nos pilares da educação, tá certo? Fica aí a reflexão e façam a consulta do material, do conteúdo no material, tá certo? E eu tenho aqui também no tópico 3, que está na página 22, técnicas e instrumentos de avaliação da aprendizagem, né? A avaliação, como vocês já sabem, ela é uma coleta e análise dos dados. Os recursos que são usados para isso chama-se instrumento de avaliação. Portanto, a avaliação possui um leque de técnicas, instrumentos e objetivos básicos que garantem a qualidade do ensino e aprendizagem do aluno. Dessa forma, a avaliação ela é uma forma de descrever a produção científica do aluno desenvolvida em sala de aula. Podem ser apontadas técnicas instrutivas e avaliativas, né? E temos também, né, que as técnicas de avaliação e esses instrumentos de aprendizagem, isso vocês vão encontrar na página seguinte, são ferramentas didáticas e pedagógicas que vinculam a aprendizagem do aluno. Portanto, o processo de avaliação tem o objetivo de verificar o desenvolvimento cognitivo do aluno. Para que a avaliação aconteça, o educador precisa estar atento aos aspectos, né? Perfil do aluno, quais são os objetivos que vocês vão traçar para saber quais vão ser as técnicas, né, desse conteúdo, qual a metodologia apropriada para aquele grupo,
né? Você deve ser muito reflexivo, você deve ser um professor que pesquisa, que vai atrás, né? Para que você saiba qual caminho você vai traçar, tá certo? Temos a técnica também de observação, né? Essa técnica de avaliação, ela é muito antiga, utilizada pelos professores. Com ela é possível identificar, gente, as principais dificuldades dos alunos do seu desenvolvimento das atividades, seja durante as provas, seja numa atividade individualizada, seja uma atividade de grupo. Né? Isso é muito importante que o professor ele esteja atento, né? À técnica de inquirição, né? Pedagogicamente, inquirição é o ato de interrogar, a antiga arguição, né? Em que você vai fazendo perguntas, mas eu acredito que ela pode vir a ser muito indesejada, porque elas podem, né, dependendo de como ela é feita, ela pode causar um terror, um temor, e aí a pessoa fica nervosa, né? E você também precisa saber qual é o momento certo e como deve acontecer, tá certo? Temos a técnica também de autoavaliação, né? Onde vai se caracterizar o ato de se autoavaliar. Ele é, no caso, o estudante, né, o aluno. É interessante destacar que o educando não será avaliado somente pelo professor, mas pelo próprio aluno. Ele vai fazer essa autorreflexão, né? Essa técnica prima pela autocrítica do aluno, né? Ele vai ver, puxa vida, eu não fui bem, mas por que eu não fui bem, né? Promove o exercício da comunicação e incentiva o aluno a contextualizar a sua fala. Temos a testagem, onde a avaliação se dá por testes para saber se ele vai, né, como é que ele tá durante esse processo de avaliação, né? Ela é normalmente oral ou escrita, né? E nós devemos entender que toda essa ação necessita que esse professor tenha empatia, seja reflexivo e ele domine essa praxis, e que ele saiba que essa ação ela não deve ser simplesmente para colocar em cima desse processo aquela raiva, aquela frustração, mas que ele possa ver quais são, né, as mudanças que ele pode gerar, ocasionar no seu fazer pedagógico, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Façam, né, estudem, pesquisem, mas busquem todas conteúdos que possam ser agregados aqui, que possam somar os estudos de vocês, tá certo? Bom, pessoal, aqui nós vamos dar continuidade, né, à unidade 3, e tem como título avaliação explicativa da avaliação, né? Apresentação explicativa da avaliação e ensino-aprendizagem. Né? Aqui na unidade 3, né, tem vários outros tópicos, mas em que ele se centra normalmente na explicação do que é, mais uma vez, a respeito do processo de avaliação que acontece dentro da escola, né? E que a avaliação ela é um ato contínuo, mas que não acontece, né, somente dentro da escola. E complementando ao conteúdo que vocês estão vendo, que vocês estudaram e da nossa primeira aula, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão. A reflexão é a seguinte: você, enquanto professor, você deve saber que essa avaliação, ela acontecendo, não é somente para com o nosso aluno, mas também ela deve voltar para a gente avaliar a nossa própria didática, a nossa própria metodologia, né, para que nós possamos saber onde eu posso melhorar, isso enquanto professor, enquanto educador, né? Então, ela não vai acontecer somente para com o meu aluno, mas também, né, comigo, enquanto educador, né? Você fazendo uma busca dessa unidade 3, que vocês, né, vocês vão, quando vocês forem estudar,
tem por que avaliar os nossos alunos, né? Você tá achando que isso é somente para poder, né? Você ver se ele aprendeu ou não, ou para você saber se você está fazendo o correto, né? Isso se dá porque ela é necessária, ela é importante, né? A avaliação da aprendizagem do aluno, ela é importante porque, né? Ela vai medir esse conhecimento, vai saber se ele aprendeu ou não, né? E eles possuem dentro deles expectativas que, dependendo de como essa ação ela acontece, né, ela vai ser positiva ou negativa, né? Qual vai ser a impressão que ele vai ter à medida que ele está sendo avaliado, né? E aí a gente tem ainda, né, vários outros processos, né, que ela vai passar a ideia de punição, já que essa criança está em formação, ela vai ser punitiva ou ela vai ter um sentido educativo, né? Ela vai causar medo, ou vai ser uma ameaça, ela vai ser uma ferramenta para poder dizer você é burro ou você não é, você é inteligente ou você não é, você precisa estar na sala dos mais espertos, dos mais sábios ou não. Eu não me enquadro naquele perfil, porque normalmente eu não tiro notas boas, mas ele não tira notas boas por quê, né? Como é que esse processo ele acontece? Ele se enquadra muito dentro daquela forma de avaliação, né? Ou ele se destaca muito mais em outras áreas que não estão dentro daquele processo avaliativo. Então, dizer que alguém é apto ou inapto pode soar como algo arbitrário. Então, vai no lugar de mostrar o nível de capacidade, o nível intelectual, vai fazer o quê? Gerar frustração, medo, né? Baixo autoestima, tá certo? E nós sabemos que esse não é o nosso objetivo. O nosso maior objetivo é mostrar que ele é capaz, né? Porque aqui na frase do Pedro Demo, ele diz assim: avaliar assim como ensinar é um ato político, e para que seja adequadamente político, precisa se instrumentalizar no conhecimento. Não é possível gestar cidadania competente sem manejo adequado do conhecimento, o que leva de imediato a valorizar didáticas reconstrutivas que privilegiam o quê? O saber e o aprender a aprender, né? O aluno conhece desde cedo na sua escola aquilo que eu falei para vocês, né? A questão da punição através da prova, né? E que é muito utilizado por nós profissionais da educação. E com o passar dos anos, essa cobrança ela se estende, ela fica maior, ela fica mais impositiva, né? E você vai criando toda essa, você vai fazendo essa propagação, essa divulgação dessa ideia para aqueles que estão aprendendo e que estarão no seu lugar futuramente, né? Só que eu, professora Cristiane, eu tento, né, clarear as ideias dos alunos em relação a isso, tá certo? Uma outra coisa que eu peço a vocês que consultem a lei das diretrizes e bases da educação, né? É interessante que você se aproprie desse documento, de toda a sua proposta, né, dos parâmetros curriculares, da Base Nacional Comum Curricular. Aí você diz assim: professora, mas é muito bonito porque está no papel. O problema não é que está no papel, o problema é que as pessoas não fazem acontecer. O problema é que muitas vezes nós contribuímos para que esse sistema falido ele ainda continue, né? Que ele continue a sua perpetuação. Quando nós conhecemos de fato, de verdade, qual é a sua proposta, a proposta desses documentos citados, eu acredito que um professor ele não se estende nessa ditadura da punição, nessa ditadura da avaliação e nessa definição errada de aprendizagem, tá certo? Sempre no final de cada tópico tem um questionáriozinho e que eu os convido para que possa fazer, né? Descreva a importância de traçar um paralelo entre a educação tradicional e a educação construtivista,
né? O que é que você entende por construtivista? Né? A ideia do tradicional, né? A ideia do tradicional é aquela de impor, né? É aquela de cobrar. E o construtivista, a ideia de construir aquilo que vai somando, aquilo que vai agregando, né? Muda muito a forma de avaliar, né? E isso é muito interessante que todos tenham em mente, né? Essa proposta, saiba qual a função dessa, qual é a definição de cada uma delas, né? E essa avaliação, como que você vai avaliar a aprendizagem dos seus alunos, né? O ambiente foi propício, foi adequado, né? Esse ambiente foi favorável, ele estava no seu melhor momento para poder medir o seu conhecimento, né? Quais são as 3 variáveis? Isso vocês vão encontrar também, né, num questionário que existe dentro da unidade temática, que é a unidade 3, que nós estamos vendo agora. Quais são as 3 variáveis que vão promover a eficácia do ato de avaliar? Faça o conceito de cada uma delas, né? Vocês sabem que o ensino e a aprendizagem são elementos fundamentais, né? Que o professor ele deve ter certeza como que deve contribuir para o desenvolvimento, para a formação do aluno, né? É necessário uma parceria, né, de empatia, né, entre o professor e o aluno, entre o educador e o educando, né? Onde você possa observar que a sala de aula ela não vai ser um campo de batalha em que temos adversários em campos opostos, né? Mas deve promover uma qualidade, uma integralização, né, do conhecimento, né, onde o aluno ele vai entrar em contato com esse saber empírico, com a questão cultural, que não estão em lados opostos, mas que é uma troca de conhecimento, né, algo que deve acontecer de forma espontânea, que esse aluno ele possa estar sempre fazendo essa autoavaliação, mas não para poder dizer, eu não tenho capacidade, mas que ele possa ser estimulado a buscar mais conhecimento, que ele possa estar, né, sempre nessa sede, né, onde o professor é essa referência, em que o professor ele vai ser ele vai estimular para que essa roda não pare, que essa busca seja constante, né? Ele deve ser esse que vai estar sempre instigando, mostrando que o conhecimento ele não deve gerar punição ou autoflagelamento nessa busca, mas que ele possa ser sempre somatório, tá certo? O professor ele vai ser o diferencial em tudo isso. Ele deve ser reflexivo, ele deve ser aquele que está sempre, né, buscando e estimulando a autonomia dos nossos alunos, né? Ele deve estar sempre nessa necessidade de mostrar que ele é capaz, que o aluno pode. Não é uma tarefa fácil, não é um trabalho simples. É um professor que vai estar sempre conhecendo, buscando, pesquisando, estudando, se debruçando em cima de todo esse material que está disponível para ele. Quando eu comecei a minha carreira, né, isso já tem um tempo, eu não tinha muitos recursos a não ser livros de biblioteca, né? Hoje em dia, diante da tecnologia, diante do acesso à internet, diante de todo esse material que está disponível, né? A gente não se limita somente, né, a ir da biblioteca. Eu estou dizendo que nós não devamos, né, buscar materiais que estão disponíveis em biblioteca. Comprar livro era muito caro. Hoje em dia está muito mais acessível. E você atualmente não tem mais a desculpa de se limitar. Tem videoaula, né? Você tem materiais riquíssimos e seguros que vocês podem encontrar na internet. E essa sede de conhecimento, ela deve estar sempre, né, em prática. Você deve estar sempre nessa busca, tá certo? E é assim que eu quero concluir esse momento, essa reflexão
com vocês, né? A questão de você estar sempre praticando, conhecendo, e diante de alguma atitude ou uma ação negativa, aproveita e toma aquilo como aprendizado, né? E mostre para os seus alunos que você é esse modelo, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Façam as atividades, né, que estão disponíveis para vocês, e qualquer coisa, você sabe onde nos contactar, onde nos encontrar, né, através do ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!